esteja convosco, tudo bem? Estamos dando continuidade ao nosso último estudo do livro de históricos. Hoje iremos falar de um livro muito importante, tão importante que ele é mencionado na Bíblia. Apesar que nós não encontramos Deus, a palavra Deus propriamente dito nesse livro, hoje nós vamos falar dele, porque ele é de grande importância. Mas antes de nós entrarmos nessa história fascinante, quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esta oportunidade de estar aqui, Pai, falando a Tua palavra, falando o Teu amor, Pai. E que esta palavra venha penetrar nos nossos corações. Que possamos crescer, meu Deus, na graça, no conhecimento e na justiça do Senhor. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs, Pai. Aonde quer que eles estiverem agora, seja em casa, seja em qualquer ambiente, meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los. Pai, fica à vontade aqui no meio de nós esta palavra. Ó Deus, que possamos aprender mais de Ti. Senhor, assim eu confio em Tuas mãos este estudo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vocês estão percebendo que eu estou um pouco diferente, né? Uma coroa, aqui uma roupa diferente. Então, hoje nós vamos falar sobre Esther, essa fascinante história, Rainha Esther. Quem foi Esther? Por que ela se tornou rainha? Ela foi, assim, da nobreza? Então, essa história fascinante acerca de Esther, ela se dá na capital de Suzã, pois bem, onde ela morava. É o palácio ali, né, da história de Esther. E quem reinava ali era o rei Assuero, filho de Dário Grande. O livro se inicia com a recepção do rei aos nobres, né, no palácio de Suzã. Um banquete era ali pomposo, muito cheio de bebidas, de comida, e durava 180 dias, só para vocês terem noção da grandiosidade deste evento. Os homens se banqueteavam, né, nos jardins ali reais, enquanto as mulheres eram hospedadas pela formosa rainha Vasti e seus aposentos particulares. O rei e os príncipes estavam no meio de uma grande orgia, né? Quando mandou chamar Vasti para exibi-la ali para os seus convidados, para os príncipes, né, da nobreza, porque Vasti era muito formosa, era muito linda. Só que Vasti, ela cometeu um erro gravíssimo. Só que tudo isso Deus já sabia, porque lá na frente tem um propósito. Pois bem, a rainha Vasti não cumpriu o mandado do rei, ridicularizando ele na frente de seus convidados. O rei ficou muito nervoso porque rainha Vasti desobedeceu um chamado, uma ordem do seu rei. E o rei Assuero faz um edital real onde ele cria leis onde a rainha jamais poderia chegar na presença do rei novamente. E decretou que outra mulher fosse substituída, né, que fosse melhor do que Vasti. Pois bem, essa história fascinante aconteceu. E por que o livro de Esther, né, retrata toda essa história? Poderia ser uma história secular, porque não menciona a palavra Deus, mas Deus, ele tem um propósito aí. Escute só. Este livro de Esther relata a história de uma moça judia que saiu da condição de exilada e desconhecida para a posição de rainha e mulher mais influente do reino da Pérsia. É a história da libertação dos judeus pela rainha Esther, do complô de Ramã. Ramã se torna o homem mais importante depois do rei
e desejava a aniquilação dos judeus. Ele manipulava o rei para que executasse os judeus. Esther é introduzida nessa história e entra em cena. Então, Deus faz uso dela para salvar seu povo. Hamã, através dessa situação, a qual ele queria tanto manipular os judeus, quanto ele queria ali trair também o seu rei, ele é enforcado. E Mardoqueu era primo de Esther, quem era o tutor dela, porque Esther era órfã. O que aconteceu? Mardoqueu era líder dos judeus no Império da Pérsia. E Mardoqueu se torna o primeiro-ministro. Entra aí a festa de Purim, que é instituída para marcar a libertação do povo dos judeus. Pessoal, percebem um aspecto peculiar na história de Esther. Como eu disse, o nome de Deus ele não é mencionado na história. Quero que vocês leiam a história de Esther, para vocês saberem a grandiosidade desse livro maravilhoso. No entanto, vestígios de Deus e seus caminhos transparecem em toda a história, em todo o livro, especialmente na vida de Esther e de Mardoqueu. Da perspectiva humana, Esther e Mardoqueu foram duas pessoas sem grande importância, como eu disse. Esther não era da nobreza. Esther era uma moça judia, era uma moça simples. Ele era judeu, né, da tribo de Benjamim, um exilado da Babilônia, e ela era órfã e prima de Mardoqueu, adotada por ele. A maturidade espiritual de Esther, ela trouxe em virtude dela em saber esperar a hora certa. Mas antes tudo disso acontecer, pessoal, o rei, ele havia mandado cartas ali para todo o império, convocando ali as moças, né, que ele queria escolher outra rainha que fosse melhor do que Vaste. Gente, é aí que entra Esther. Esther vai, ela escreve e vai. E ela é selecionada, ela é escolhida. Interessante nessa história que as mulheres, elas não se apresentavam de imediato ali para o rei. Elas ficavam meses se preparando em banhos de mirra, óleos, ficavam ali toda perfumada, pele hidratada. Para quê? Para chegar na presença do rei. E com Esther não foi diferente. Porque ela seguia o protocolo, mas tinha um propósito ali. Então, como eu disse, a maturidade espiritual de Esther fez dela, né, saber esperar. Esperar o quê? O momento certo de falar com o rei. Quando ela foi escolhida, ela já tinha sido escolhida primeiro por Deus e depois pelo rei Assuero, né? Pois bem, no momento certo, ela pôde falar com o seu rei acerca do seu povo. Por que ela foi falar? Que ela queria a libertação do seu povo. Ela não queria perder o seu povo. Porque Hamã estava tramando contra os judeus. Estava querendo destruir o seu povo. E Mardoqueu também, ele já revelara uma maturidade para aguardar Deus lhe indicar a ocasião correta e lhe orientar. Ou seja, Esther e Mardoqueu já estavam traçados por Deus nessa história. Não é à toa que o livro de Esther está contido nos livros históricos.
porque foi de grande importância para nós. E em consequência, Mardoqueu, ele soube o tempo certo de Esther também revelar ao rei a sua identidade judaica, porque o rei também não sabia. Porque se Esther chega e já fala de imediato que ela era uma judia, né? Acabou. Só que Deus fez com que ela esperasse o momento certo. Tudo isso comprova a base espiritual do livro. E a meiga e cativante Esther, na ocasião certa para falar. Ela mostra a coragem ao dizer: se perecer, pereci. Ou seja, ela estava dando a vida dela em favor do seu povo. Ou seja, um amor tão grande que ela tinha por aquele povo, a ponto, se o rei falasse com ela que não, ou se o rei descobrisse a sua identidade, o que iria acontecer? Ela poderia ser enforcada também. Mas ela conquistou a confiança do rei Assuero. Ela conquistou, ela cativou, e Deus preparou aquele coração para receber o momento certo dela falar. Mardoqueu também foi muito usado por Deus, soube esperar, sobre o momento certo, né, de agir. E através de Esther, o seu povo foi liberto. Por quê? Ramã, ele foi destruído. Os planos de Ramã caíram por terra, porque prevaleceu os projetos de Deus na vida de Esther. Esther, ela foi como José, lá do Egito, né? Que tinha sido reservada por Deus em seu propósito. O que essa mensagem, esse estudo traz para a nossa vida? Assim como Deus preparou Esther para libertar o povo de Deus daquele sofrimento, daquela angústia, daquela situação, Deus tem preparado você, Deus tem preparado a mim, para nós levarmos uma palavra, para nós podermos libertar alguém de alguma situação. E é assim que Deus faz na nossa vida, é assim que nós fomos plantados nessa terra. Nós não caímos aqui de paraquedas, assim como Esther não caiu de paraquedas ali naquele palácio. Deus preparou tudo nos mínimos detalhes e ela venceu com louvor. Uma mulher bonita, formosa também, a Bíblia fala, o livro retrata acerca da formosura dela também, um dos motivos dela ter sido escolhida, né? E Esther também quer dizer Radassa ou Adassa, não é mesmo? Então, Esther teve um papel extraordinário. Entrou a sabedoria da mulher. Essa história traz para nós também um ensinamento muito grande acerca do momento. Saber esperar, saber falar, saber agir. Em determinadas situações, nós não podemos agir no impulso, porque senão a gente acaba perdendo a bênção que Deus tem para o momento certo para a nossa vida. Então, o que eu tiro dessa mensagem, o que eu aprendo dessa mensagem e o que eu transmito para você através dessa mensagem, sabe esperar o tempo certo de falar? Sabe esperar o momento certo de agir? Deus, ele sabe e cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nós não podemos nem devemos precipitar com as coisas, porque o tempo é do Senhor. O tempo não é o nosso tempo. Nós temos que trabalhar para que as coisas fluam através daquilo que Deus tem para nós. E assim como Esther e Mardoqueu, né, que também teve um grande papel nessa história. Ele era líder do seu povo.
ele foi usado por Deus também. Ele cuidou de Esther. Esther era órfã. Ela não tinha pai nem mãe. O único parente dela era Mardoqueu. E ele foi honrado também. Ele se tornou ali o líder, né? Ele se tornou ali o primeiro-ministro ali do Império da Pérsia. Olha o papel importante em saber esperar. Você vai ser honrado, você vai ser honrada. Não precipite nas coisas de Deus. Espera que Deus ele vai falar, ele vai bradar, no momento certo ele vai agir. Assim como Esther nos abençoa nessa rica mensagem, nesse tempo. E eu extraio também desta mensagem acerca da desobediência. Vaste foi desobediente com seu rei. Não seja desobediente com Deus. Obedeça o que Deus tem falado ao seu coração. Não siga por caminhos tortos. Não seja omisso. Não seja omissa. Quando Deus te chamar, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o desejo do teu coração. Mas entra Esther nessa história para libertar o seu povo. Assim como José foi lá no Egito, que libertou o seu povo, que foi usado, e Esther foi usada e reservada por Deus para um propósito de libertação. Você também é usado com propósito. Você também é usada com um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Nós não estamos aqui a troco de nada. Nós temos uma missão e nós precisamos cumpri-la, o nosso chamado. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe os propósitos que Ele tem para você. Que essa mensagem possa chegar para você assim como ela chegou para mim, de uma forma tremenda e impactante. Que você seja uma Esther e um Mardoqueu. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa. Deixa Deus te usar da melhor maneira que Ele quer, porque Ele sabe, Ele te conhece. Deixa Deus trabalhar no momento dEle. Não dê uma ajudinha para Deus, não precipita. Saiba esperar o tempo certo de agir, porque na hora certa Deus vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus projetos, seus caminhos. Fica bem, fica firme, porque no momento certo Deus ele vai agir. Deus te abençoe e fique na paz.